Pessoal, quem gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Vera? Quantas pessoas? 2, 3... vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer rodada de 3 perguntas. Primeira do Vinícius, que já tinha pedido. Tem vantagem de... Pode fazer, Vinícius. Então, professora, a senhora estava falando que era preciso fazer uma teoria criminológica no sentido da descolonização. E nessa linha da descolonização, né, de uma proposta nossa, né, criminológica, adaptada aí para a nossa realidade brasileira, das favelas, da guerra às drogas nas favelas, existe um projeto aí, vários projetos, quando a gente fala de descriminalização de drogas, vários projetos de descriminalização, e o que eu vejo muito aí, uma tendência de que se invada o mercado de consumo de drogas com Marlboro, a Marley, né? Que já está aí a Marley. Então, assim, eu fico preocupado com esse modelo de descriminalização que visa o mercado, o mercadológico, e que inclusive pode até incentivar mais ainda o consumo, mais danos, né? E aí eu queria saber da senhora, já ouvi também, já antes, mas eu queria ouvir de novo, qual seria o modelo que a senhora teria para propor de descriminalização das drogas, dentre esses modelos mercadológicos e farmacêuticos, médicos. Nathalie, você queria fazer uma pergunta? Gostaria de perguntar para a professora Vera, então, como a criminologia crítica feminista pode ajudar a gente a pensar a abrupta expansão carcerária feminina dos últimos anos? Se eu pudesse falar um pouquinho sobre a criminologia crítica feminista, eu ia ficar muito feliz. Bom dia, professora. Como conversei com a senhora quase agora, nessa quarta-feira eu tive no lançamento do Movimentos, que é uma política de discussão, de uma nova política de drogas a partir dos próprios integrantes das favelas. Ian. E eu gostaria até de deixar a cartilha com a senhora aqui, foi comentado com eles que era para traficar essa cartilha, e eu queria que a senhora falasse um pouco da importância de um aspecto da criminologia, dessa discussão a partir das favelas, das pessoas que mais são afetadas com a guerra às drogas. Bom, estou de pé aqui só para alongar um pouco. Começar pela pergunta do Vinícius, né? Aí é que eu não tenho modelo, né? Eu acho que o problema é o seguinte, que a discussão, não existe um modelo, né? Portugal foi assim, que bom para os portugueses, ótimo. E eu tenho tem um livro de uma antropóloga portuguesa chamada Manuela Cunha, que ela mostra como o fato, mesma preocupação que você tem, eu tenho, de descriminalizar só a conta do uso, do consumo, acaba que não interfere na criminalização dos, entre aspas, traficantes, que a gente chama de comerciantes do varejo, varejistas, que são basicamente africanos ou imigrantes dos países árabes. Então, e ela inclusive mostra como é tão intensa a criminalização deles, que você reproduz dentro das prisões, e aí ela trabalha na perspectiva do Loic Bacan, as relações de vizinhança. Porque a polícia chega na casa e tem uma quantidade de droga, aí o cara não está, mas está a mãe, está o pai, então né? Então, eu acho o seguinte, que aquilo que eu falei ontem sobre a política criminal de drogas, que a Rosa Del Olmo fala que é tanta informação, contra-informação e desinformação, que acaba produzindo uma saturação funcional
a ocultação do problema. Então, eu acho que para a gente fazer um modelo brasileiro, né, aí é aquela coisa, isso é uma coisa super política, né, não é qualquer, não adianta... Né, Então, uma das coisas que eu tenho mais angústia de ver isso, então eu tive, antes de sair a lei do Lula, que foi de 2006 sobre drogas, eu tive um pau lá na LERJ do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa. Na época, os dois eram do PT, agora eles não são mais. Gabeira e Carlos Mink. Bom, mas eles defendiam, foi muito legal, assim, que isso foi em 2006, né? E eu dizia, olha, eu acho que é perverso no Brasil você descriminalizar o uso, que já é descriminalizado para a classe média, cocaína, maconha, o que for, e a ponta que a gente tem que proteger é a ponta, mas essa é a ponta demoníaca, a ponta, não, mas vai ser bom porque não vai mais prender ninguém e tal. Está aí a realidade. Então, eu acho que uma das coisas mais perversas, eu me lembro que teve um encontro no Ministério da Justiça que eu fiz uma proposta, não foi publicada ainda no governo Lula. Mas quer dizer, como é que a gente faz uma proposta para essas populações que passaram morrendo esses anos todos para poder dar um papelote para alguém que usa para o Playboy ou um baseado ou uma coisa? Aí agora, legal, legalizou, beleza, é a Marley, né? Eu me lembro que eu achava que isso era mentira, mas é verdade. E eu me lembro que há anos atrás, quando eu dizia, olha, em 1999, eu fui na Costa Rica, num seminário que o governo do Canadá patrocinou. Ele estava querendo descriminalizar o uso médico, que é um dos caminhos, né? Começa descriminalizando pelo uso médico. E aí eles trouxeram todos os países da América Latina, menos Cuba, em 99, mas era assim, Santa Lúcia, todas aquelas ilhas, Barbados, e tinha uma equipe do governo, eu lembro que na época era Fernando Henrique, tanto que ele diz que ele se arrepende de não ter feito, mas o pessoal dele era terrível. E o pessoal e especialistas, professores, eu fui nessa... E aí eu pensava o seguinte, que coisa, né? Enquanto os Estados Unidos não tiver o domínio econômico da produção, o dia que eles tiverem, e eles agora têm, os Estados Unidos é o maior produtor de maconha no mundo. Não é a mesma qualidade do Nordeste, nem da Jamaica, nem né, dos países mais quentes, mas os Estados Unidos está numa progressão já não trabalhando o consumo, trabalhando como recreativo. Então, um modelo só surge de uma discussão democrática no sentido, né, de que também o povo que está esse tempo todo participa. Como é que a gente poderia fazer? Por exemplo, o Uruguai é uma proposta uruguaia, a partir da realidade uruguaia. Eu faço algumas críticas à proposta uruguaia, por exemplo, cadastramento de usuário. Se eu fosse maconheiro uruguaio, eu não me cadastrava não, né? Porque depois cai está todo mundo lá numa perspectiva, né? Então é incrível, né? Quando você pega o texto do Nilo, Política Criminal sem derramamento de sangue, a história da maconha, né, no Brasil, na África, né, os usos que ela tem, os usos médicos que ela tem, que foi completamente obliterada por essa insânia, no Brasil ela podia ter uma coisa completamente diferente, então, mas eu acho que o modelo só surge de uma discussão democrática, no sentido radical da palavra democrática, e coletiva brasileira, onde as pessoas tenham acesso a todos os pontos de vista, né? Tanto que, por exemplo, o LIP, vocês já ouviram falar do LIP? Law and Order, os agentes da lei contra o proibicionismo, né? E eu conheci o policial que fundou isso, que na verdade era um cara que era infiltrado, ser infiltrado é uma das piores tarefas que você pode dar para um ser humano, né? E o cara tem um arrependimento de quanta violência ele fez na vida, um cara maravilhoso. E a proposta deles é super radical, é descriminalização de todas as substâncias, mesmo as mais perigosas, que ninguém vai dizer que heroína é bobagem, a maconha eu acho que é bobagem mesmo, mas tem outras, o mesmo crack, mesmo a cocaína. Apesar de que na Coca-Cola, a Coca está aí, né? Todo mundo é viciado em Coca. Vocês sabiam que a Bolívia, o maior comprador de Coca da Bolívia é a Coca-Cola? Isso não é uma piada nem uma brincadeira. Ninguém sabe isso, né? Tanto que nos anos... tinha um comercial do Guaraná que era assim:
Nós estamos aqui na frente de uma plantação da nossa matéria-prima. Quero ver o nosso concorrente fazer a mesma coisa. Tirar um retratinho na frente. Foi proibido pelo CONAR a propaganda. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa coletiva. E porque qual é a ideia que a Maria Lúcia Caran trabalha muito? É a ideia de você fazer o controle pela legalidade, igual o Rivotril. Pô, eu tenho muita dor nas costas. Anti-inflamatório. É o maior veneno do mundo. Você compra, o povo toma anti-inflamatório. Eu tô com dor de garganta, anti-inflamatório. Tem um médico maluco lá no Rio que tem um carro, não tome anti-inflamatório. E esse é o princípio. É incrível a sacralização dessas substâncias. Né? Então eu acho que o modelo brasileiro só fruto a gente tem que construir coletivamente um modelo. Não tem um modelo, né? Mas teria que ser tomando em consideração isso. A do Lula, de 2006, deu no que deu, mais 40% de população encarcerada, porque não sabe se não tem definição. Então, acho que a gente tinha que ter uma discussão aberta, mas não vejo nos próximos tempos essa perspectiva. Vamos? Só falo na presença do meu advogado. Aí tem uns abóboras lá, que enche o peito, fala, é uma discussão para mim mais popular, mais radical. Supremo, daquele mato não sai cachorro, mas vamos lá. Nathalie, criminologia crítica feminista do encarceramento. Né? Sabe que o encarceramento feminino subiu nos últimos anos loucamente, 500%, se não me engano, nos últimos 5 ou 6 anos. Né? E aí tem eu fiz aquela brincadeira, né, que tem um clichê, que é um clichê patriarcal, que as mulheres entram para o crime, nem nisso elas podem ser protagonistas, né? Porque o marido é do crime, né? Eu tenho por amor, eu falei, eu entrei para o crime por amor, mas eu tive uma aluna, na Cândido Mendes também tem mais de 20 anos, chamada Patrícia Duzek, que fez sobre mulheres presas por droga, e aí a metodologia das histórias tristes. Ela pegou uma senhora que vendia droga na Mangueira, que foi presa, era a história mais triste que eu já vi na minha vida. Ela dizia assim, eu não sou bandida igual essas aí, não. Eu trabalho isso por causa da minha dispensa. Meu marido teve um AVC, eu tenho 4 filhos, e aí quando eu vendo isso, eu nunca me esqueço de biscoito recheado na dispensa, né, e tal, e tá lá, imagina o que aconteceu com o marido, com as crianças e tal. Então a política criminal de drogas, né, as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres nas estratégias de sobrevivência. Agora, cresceu porque é incrível, nos últimos anos a política de guerra às drogas recrudesceu, ela está pior do que nunca teve. E agora já sem sentido nenhum, porque eles já vão para matar. Porque qualquer policial sabe que aquela coisa não tem efeito nenhum sobre o mercado de drogas. O mercado de droga prescinde de nós todos, dos meninos que vendem. Né? Então, tem um site que se chama Feministas Abolicionistas. Eu nunca fui assim, eu trabalho isso nos meus trabalhos, mas eu nunca fiz assim, uma criminologia de gênero, assim, que eu trabalhasse. Sempre aparece, no Difícil de Ganhar Espaço isso aparece nos outros. Mas, por exemplo, Vera Andrade tem um livrinho que é dela com o Barata e com o Lênio Streck, que é um grande companheiro, mas esse livro já é antigo. A parte do Lênio Streck é mais punitiva, mas a do Barata e da Vera... E nos livros da Vera Andrade, que eu recomendo muito, A Ilusão da Segurança Jurídica, mas pelas mãos da criminologia, ela vai trabalhar uma perspectiva feminista na criminologia. E a aluna dela, a Marília Montenegro, que é do grupo Asa Branca de Criminologia. A Marília Montenegro foi aluna da Vera. Ela é uma pesquisadora de campo, as alunas dela é um negócio assim, fantástico. E ela tem essa perspectiva feminista, abolicionista. Leia Angela Davis, que é uma feminista
abolicionista maravilhosa, que vai trazer isso numa outra perspectiva. Eu lembro, sei lá, ainda foi nos anos 70, que tinha uma feminista dizendo, não, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, a Jandê falou, pô, vocês entraram no mercado de trabalho, agora nós estamos no mercado de trabalho a vida toda, né? E tem um site que se chama Feministas Abolicionistas. Então, eu acho que por aí, qualquer coisa, eu depois, se eu lembrar de mais alguma coisa... E o Ian, né? Cadê? A questão das guerras às drogas, né? Você me deu aqui eu acho que finalmente, né, estamos avançando, né, de uma perspectiva das favelas, né, das áreas, na construção de uma outra política criminal sem derramamento de sangue. Né? Então, esse assunto, existe uma distância tão grande entre a realidade e o judiciário, o sistema prisional, o legislativo, mesmo o Supremo. Eu me lembro que está parado na coisa do uso médico da maconha, e tem a coisa mais impressionante do mundo. Eu me lembro, o pior caminho, eu acho que vai ser o caminho brasileiro, para descriminalizar, é pelo uso médico. Que aí você não vai trabalhar com a planta, vai trabalhar com a química. E aí, aqui, eu vi uma matéria que mostrava que já estava começando a vender no Brasil um Sativex. R$3.000, que importa da Inglaterra, só maluco. Vai pôr R$5 na boca, um baseado, você vai comprar um Sativex. E aí, nós vamos nos submeter vamos dizer, ao processamento da nossa matéria-prima. Né? Então, a guerra às drogas no mundo, de uma certa forma, ela ainda já está acabando. Na própria América Latina, né, ela já o Brasil é o país mais atrasado na discussão. Eu me lembro que uns 20 anos atrás também, eu tinha uns deputados bolivianos que vieram, que eu fiquei tão impressionada com como eles discutiam essa questão. Né? Então, eu acho que a gente está um pouquinho no fim da guerra às drogas, com os países mais atrasados, intensificando, porque a guerra é lucrativa, né? A ponta da guerra é lucrativa. E acho que faltou coragem, eu acho que nem imaginaram, né, que a gente pudesse fazer uma legalização radical. Petrobras, Macobras, no Peru, Cocaru, né? Quer dizer, é uma matéria-prima, né? As folhas de coca são usadas pelos povos andinos há mais de 4.000 anos contra os males da altitude. Mas aí também lá se dividiu, não, isso pode, não, mas cocaína é do mal, é também um discurso moral sobre a coisa. Então não avançamos como poderíamos ter avançado. Né? Mas eu acho que a gente está, assim, no fim das guerras às drogas. Tem um filme, eu sempre digo isso, que é muito engraçado, que é Os Intocáveis, que é do Brian De Palma, que é sobre o proibicionismo, né? Aí tem o promotor, que é o Elliot Ness, que morre todo mundo, a família dele vai embora. Tá? E um dia o álcool é legalizado. E o cara perdeu a mulher, perdeu o filho, meus melhores amigos na luta moral contra os malvados que vendiam álcool e tudo aí. É muito engraçado, porque eu acho que essa é a cena final. Vou estragar o filme para você. Chega o jornalista e pergunta, e aí, o que você vai fazer agora? Ele fala, I'm gonna have a drink. Ele vai beber. O que ele vai fazer depois? O Elliot Ness, né? Então, eu acho que um dia isso vai acontecer. Aí tu vai perguntar ao Capitão Nascimento, o que você vai fazer agora, Capitão Nascimento? Eu vou fumar um. Então, eu acho que a gente está muito atrasado na discussão de um modelo diferente, de um modelo brasileiro. Não é brasileiro patriotismo, é brasileiro a partir da realidade, até para acontecer isso. Ora, liberado, agora favelados, arrumem outra maneira de ganhar dinheiro, que agora o Marleys existe, né? Eu achava que isso era uma lenda. Tem um filho meu que você fala, mãe, isso é a teoria da conspiração. Não, mas já está registrado. E todas essas lojinhas que vendem utensílios estão esperando a legalização. Isso é um capital. Então, mais uma vez, nós que temos a matéria-prima, vamos estar comprando Sativex e vamos estar, daqui a pouco, vendendo Marleys e pagando, sei lá o quê, os Estados Unidos, que fundaram a guerra contra as drogas. Então, realmente, é muito louco, né? Filme vegetal, documentário. Tem um documentário, tem até um sobrinho meu que fez, chamado Vegetal, que é muito engraçado.
que ele fez como se os vegetais, o nome dele é Thor, e os vegetais fossem, não é o Thor filho da Ike, não, tem um Ike, porque a mãe dele é islandesa, o nome dele é Thor Veglinski. E ele fez um documentário fazendo uma brincadeira como se fosse proibido comer vegetais. Aí tem os vegetais anônimos, quer dizer, mas eu adoro alface. Aí a mulher diz, não aguento mais esse cara comendo. É um documentário divertido fazendo uma brincadeira com por que, né, a demonização destas plantas, né, que são plantas da natureza, né, a demonização da substância, da coisa, né. Um dia vai acabar. Bom, tem a Marisa aqui. Então quem mais só? Mais alguém? Então vou passar para a Marisa e depois a gente... Então, prazer estar aqui, depois de tanto tempo que a gente não se vê. Nós temos uma preocupação e a gente tem consciência de questão da guerra às drogas, é uma questão só que está ligada ao genocídio. Aqui em São Paulo a gente está construindo uma rede de proteção e resistência ao genocídio, pensando justamente nessa perspectiva. Essa rede ela começa a ser construída justamente junto com a parceria com a Defensoria Pública. Na verdade, a gente considera que não existe mais a possibilidade, quando está matando gente, de que a gente comece a pensar que tem um grupo que vai discutindo a questão, o Estado como inimigo, a Defensoria como inimiga, a gente acha que a gente tem que aproveitar e exigir. Nossa meta é muito pequenininha, nenhum menino nem nenhuma menina morta. É assim que a gente vai participando e a gente vai construindo. Só que nós estamos assim, estamos convidando todo mundo, inclusive. Que é uma coisa que está sendo construída, nós saímos dos... Na verdade, São Paulo também tem uma história muito grande do movimento contra o genocídio, a pessoal do Tribunal Popular, a gente tem várias histórias, só que São Paulo é muito grande e a gente tem vários movimentos. Então essa rede ela se constrói a partir de coletivos, quer dizer, esses coletivos não se falavam e é o que a gente vê. Quando acontece uma coisa aqui no centro, São Paulo é muito grande, a coisa aparece. E a gente começou a ver como que não tem visibilidade. E o medo é o grande impeditivo, que é um pouco do que você discute, que as pessoas, nós fizemos várias reuniões em várias regiões e chegamos à conclusão, quer dizer, nós estamos na Oeste, está sendo construído uma UPPs, que é a questão do ir e vir, a militarização, quer dizer, dentro dos bairros, o treinamento do policial militar é com os meninos da favela, eles entram para treinar e para bater e para matar. Então, assim, o que eu queria conversar com você, assim, eu acho que a gente tem essa questão das drogas que vão permeando, que daqui a pouco não tem um pouquinho, assim, como que a gente vai trabalhar? Eu sei que não tem uma resposta, mas é uma coisa para refletir. Uma sociedade, uma população que está sofrendo uma opressão muito grande, uma mídia que vai criminalizando, e vai então reproduzindo a lógica punitivista. A gente está indo lá, está tentando trabalhar, e essa dificuldade de trabalhar essa relação de uma quebrada que tem medo, que tem insegurança. Então essa metodologia, quando eu entrei, eu peço desculpas de não poder ter vindo ontem, assim, você vai discutindo a questão da metodologia de pesquisa ou de entrar. Mas uma metodologia quando a gente quer trabalhar com pessoas que a gente pode falar, bom, vai, denuncia, só que o medo e a insegurança permeia. Então quando a gente pensa numa metodologia para entrar dentro de um lugar, quer dizer, as pessoas já estão lá, né? Os moradores estão lá. Então tinha que ser uma metodologia para construir uma relação. A gente não tem nada. Onde nós tivemos uma reunião com o Procurador-Geral da Justiça. E o que a gente falava é assim, como defender essas pessoas? Como é que você vai defender uma pessoa que denunciou? Muito fácil, denuncia. E aí, então assim, como a gente pode? Um exercício. Aproveitando que todo mundo aqui, você está aqui. Como é que a gente pode? Centros de defesa de direitos humanos de cada região, que metodologia a gente pode fazer para a gente pensar de dentro para fora uma construção que transcende, porque a gente aqui tem várias cartilhas de direitos humanos. Como é que a gente pensa na base de uma construção, nesse momento punitivista e de muito medo e insegurança? Professora, eu fiz essa pergunta ao professor Nilo ontem, mas como eu tinha feito duas perguntas, ele se delongou na primeira e acabou não respondendo a segunda. Tem a ver com um pouco de incompreensão, porque a rigor determinados movimentos com legitimidade, porque tem um processo emancipatório, isso vale para o movimento feminista também, o movimento trans, o movimento negro,
como parte do debate, acabam defendendo, né, não sei se na perspectiva de uma criminologia de minoria, mas uma expansão do direito penal, que querem estabelecer determinados marcos como conquistas do processo de defesa, a criminalização dos atos onde implica que eles estão na condição de refém. Então, seria a criminologia crítica, inclusive, minoritária dentro dos próprios movimentos de minoria? Ou realmente esses movimentos hegemonicamente são parte de uma esquerda punitiva? Bom dia, professora. Eu sou Samuel, eu sou defensor, eu trabalho com a execução das medidas socioeducativas. Na verdade, não é uma pergunta, mas dividir algumas inquietações e te contar uma coisa que está acontecendo aqui. É muito angustiante para a gente ouvir sobre a sua pesquisa de tantos anos atrás, na época da extinção da FUNABEM, e perceber que a gente continua exatamente no mesmo ponto em que o adolescente é colocado como objeto de uma relação vertical, em que os saberes são chamados para ver o que tem dentro da cabeça, ver o que tem dentro do coração dele, enfim, e criar toda essa narrativa. A nossa percepção é que o ECA não trouxe nenhuma novidade na execução das medidas e, enfim, a gente continua exatamente no mesmo ponto. E aí, para te contar como a gente consegue piorar esse ponto, aqui em São Paulo, recentemente, ainda esse ano, final do ano passado, esse ano, a Justiça Especializada chamou e fez esse seminário, essa palestra, enfim, dentro do Fórum Especializado em Atos Infracionais, sobre criminalidade e o elo perdido da contaminação ambiental. E agora parece que a moda é que a criminalidade é causada pela contaminação pelo chumbo. E aí começou uma história em pegar esses adolescentes, ou selecionar alguns adolescentes para fazer estudo a respeito da descontaminação do chumbo e como isso pode ser maravilhoso para a vida das pessoas. Isso é capitaneado por uma médica que, na verdade, a gente descobriu que a especialidade dela é outra, um instituto que é privado. De repente a gente se viu argumentando contra isso usando as convenções internacionais pós-nazismo. Sim, final da Segunda Guerra a gente está usando o mesmo argumento daquela época para colocar hoje e falar, olha, então, você não pode fazer experiência com pessoas. Você não pode cogitar fazer experiência com um adolescente que está internado, porque ele não tem um livre consentimento disso. E, enfim, o nosso retrocesso é muito forte e muito desgastante. Ai, meu Deus. Desculpa. Nada, não, pois é. Meu Deus, que coisa. Bom, Marisa, é aquela coisa, né? Como caminante não é caminho, se é caminho ao andar, né? Eu acho que eu fiquei sempre... Você me convidou para um dos encontros mais lindos que eu já fiz aqui, que era o Encontro da Juventude Negra, e eu fiquei muito impressionada com a força do movimento negro e dos movimentos sociais em São Paulo. O Rio isso está muito mais desbaratado, tem e tal, mas está mais desbaratado. Mas como você disse, eu concordo com você, né, que a política criminal de drogas, ela renovou e atualizou uma política permanente de genocídio, não pela problemática da juventude, mas pela potência daquela juventude, né? O que o sistema teme não é a carência, nem a vulnerabilidade, o sistema teme a potência, né? O protagonismo, né? Então eu acho que é costurar redes. O nosso problema é o problema, que é o mesmo problema da resposta para o Roberto, que é o problema de informação. Não, eu acho que as pessoas são da esquerda punitiva porque elas nunca tiveram acesso a uma reflexão sobre essa pergunta. O direito penal pode proteger alguém? Ele só pode proteger se ele for para conter poder punitivo. Se for para expandir, tanto que o Sebastian Scherer chama de empresários morais atípicos, né?
Mas, quer dizer, o nosso problema é... Agora, eu acho que o povo das favelas tem uma noção perfeita disso. Às vezes, algumas igrejas podem ser vamos dizer, um vetor, né? Mas também elas são igrejas tão, assim, que elas vão também incorporando, né? Tanto que lá no Rio de Janeiro tem essa história que eles estão destruindo templos de candomblé, né? Mas eu acho que a gente precisa explicar, circular a informação do que é. Eu já conversei com o Jean Willis, por exemplo, que ele trabalha, que é um cara super corajoso, importante pra caramba, e ele fala, é super problemático a coisa da criminalização da homofobia, né? Como é que você... Porque os gays, as mulheres, os negros, os povos indígenas, aqueles que a gente quer proteger, foram alvo histórico. O poder punitivo, o sistema penal, nasceu para contê-los. Então é um veneno que não vai nos ajudar. Mas acho que isso é informação. É a gente passar adiante a boa nova, né? E é um esforço enorme, porque é contra-hegemônico, e como o Samuel está dizendo ali, né? Sabe, é tão impressionante essa coisa do nazismo. O Zaffaroni está escrevendo um livro, ele foi para a Alemanha para estudar direito penal nazista. O Cristiano Fragoso, que é neto do Heleno Fragoso, a tese de doutorado dele é sobre direito penal nazista. E tudo isso é muito assustador, né? Porque exatamente como é que você vai fazer experiência com o preso. No Rio Grande do Sul, as tomografias com adolescente infrator eram, isso há 10 anos atrás, eram feitas no Rio Grande do Sul, que naquela época era um estado bastante avançado. A regressão no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro também é muito grande, né? Mas, quer dizer, isso é um indício, né? Um sinal dos tempos que a gente está vivendo, né? Porque você dizer que a causa da criminalidade é física, é um negócio assim que Lombroso está gargalhando no túmulo, né? É um troço tão assustador, né? Isso que a gente pode dizer. Então a gente realmente tem que articular as lutas, né? No sentido, porque o Nilo fala isso, o nazismo e o fascismo entram pelo penal, né? O discurso, por exemplo, a polícia tem que ser autônoma, ela não pode ser ligada ao governo político, os políticos são todos corruptos, essa coisa que está... Esse é o discurso político das SS. A única polícia na história do Ocidente autônoma do poder foram as SS, né? E então eu estou muito assustada com isso e acho que... Mas eu acho, por outro lado, e aí só para a gente não terminar chorando, né, melancolicamente, que há 20 anos atrás a gente falava isso e tinha muito pouca gente escutando e tal. Hoje a rede é muito maior. Você tem no Piauí criminologia crítica, você tem no Pará, você tem do Oiapoque ao Chuí. Então eu acho que as redes de resistência são tempos muito difíceis. O estado de polícia, ele se expandiu de uma forma assim, impressionante, né? Pela cultura. Então eu acho que democratizar o acesso à informação, né? Lutar contra a hegemonia não adianta falar só da Globo, né? Você vai ver Record, é pior, ou ainda tem o que tem por trás, qual é o capital que tem por trás e tal. Então, eu acho que esse campo da luta, o campo da comunicação, já que esse é o coração do capitalismo, né, vídeo financeiro, é vamos dizer, uma trincheira fundamental para a gente se articular e produzir informação, produzir reflexão a partir da nossa história, da história dos lugares. É o que eu posso, assim, dizer.